Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui de reserva mental. No âmbito dos negócios jurídicos é um tema bastante interessante e está previsto lá no artigo 110 do Código Civil. Eu estou com o código aqui, eu vou ler esse artigo para a gente começar a falar desse assunto. O artigo 110 diz assim: a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Quando a gente fala de reserva mental, a gente sempre vai estar diante de uma situação assim. A vontade que foi externada não é condizente com a vontade real do sujeito. Então, quando a gente fala de reserva mental, sempre vai estar subentendido que houve um negócio jurídico, que foi externada uma vontade, no sentido de fazer uma doação, por exemplo, de fazer uma compra e venda, uma permuta, um empréstimo para alguém, mas na verdade o intuito real do sujeito não era aquele. Então ele contratou, ele fez um negócio jurídico externando uma determinada vontade, mas a vontade dele de verdade era outra. Essa vontade dele de verdade que era outra é o que a gente chama de reserva mental. Então esse artigo está aqui para dizer que há negócios jurídicos em que, embora o sujeito externe, manifeste uma vontade ou a vontade num determinado sentido, a real vontade, o real intuito dele é outro, né? Então, o que esse artigo está dizendo? Que quando ou ainda que o sujeito tenha reserva mental, prevalece sempre o que foi manifestado, porque o direito civil adota a teoria da declaração. Quando a gente estuda lá nos planos de análise do negócio jurídico e a gente estuda o plano da existência, nós vemos que um dos elementos para configurar como existente o negócio jurídico é a manifestação da vontade, né? Sem manifestação de vontade não há negócio jurídico. Então, a manifestação de vontade está lá no plano da existência do negócio jurídico. Se não tem vontade manifestada, o negócio não existe. Então, esse artigo 110, dentro dessa premissa do plano de existência do negócio jurídico, está dizendo assim, olha, mesmo que o sujeito tenha feito uma reserva mental, ou seja, o pensamento dele é outro, vai prevalecer o que ele pactuou, o que está escrito, o que foi combinado, o que ele externou verbalmente. Então, a ideia é que prevaleça sempre o que foi manifestado e não o que ele pensa para si ou a vontade realmente, que é a vontade real, mas que ele não externou para o mundo, né? Essa que é a regra. Quando que a gente tem exceção dessa regra? Está ali no mesmo artigo 110 na parte final. Então, o artigo 110 diz, ainda que haja reserva mental do sujeito que está contratando, firmando o negócio jurídico, prevalece a vontade externada, salvo quando o destinatário dessa vontade, ou seja, o sujeito que está negociando comigo, saiba dessa minha reserva mental. Então, vamos dar um exemplo que a doutrina cita bastante, tem nos livros por aí, vocês vão ver bastante esse exemplo. Então, o meu animalzinho de estimação desapareceu e eu prometo uma recompensa para quem encontrá-lo e para quem me trouxer de volta. Faço os anúncios, coloco o papel pelas ruas dizendo, olha, quem encontrar meu animalzinho de estimação e me trouxer, eu vou dar R$1.000 de recompensa. Beleza. Só que aí, eu converso com um amigo meu da faculdade e falo assim, olha, na verdade, Felipe, eu não vou pagar R$1.000, né? Isso aí eu coloquei só para ver se alguém, né, quem efetivamente tá com cachorro ou com gato e achar, traga para mim. Mas na verdade eu não vou pagar R$1.000, eu nem tenho esse dinheiro, né? Eu vou dar lá, sei lá, cinquentão, vou pagar uma coca e uma coxinha, mas eu não vou pagar R$1.000. Contei isso pro meu amigo Felipe, né? Externei para ele uma vontade real que eu tinha de só pagar uma coca e uma coxinha e não R$1.000. Mas a vontade que eu declarei, que eu colei em todos os postes da cidade foi, vou pagar R$1.000. Eu me comprometi publicamente com isso, né, perante terceiros. E aí vamos supor que quem acha o meu cachorro seja o Felipe. E o Felipe chega para mim e diz assim, ó, Cristina, achei o teu cachorro, né, tá aqui, passa os milão aí. O que esse artigo diz que vai se aplicar nesse nosso caso aqui? Vamos por partes, né? Se o meu colega de faculdade, o Felipe, não soubesse dessa minha reserva mental, ou seja, desse meu real intuito de não pagar recompensa para ninguém, eu teria que pagar para ele a recompensa.
Por quê? Porque foi isso que eu externei para todo mundo. Então, qualquer pessoa do universo que chegue com o meu cachorro, com base naquela vontade que eu declarei de pagar R$ 1.000 de recompensa para quem achasse, qualquer pessoa teria direito de receber. Mas o Felipe não. Por quê? Porque o 110, a segunda parte do 110 está dizendo: não vai subsistir esse negócio jurídico, essa vontade externada, se a pessoa com quem eu estou conversando, negociando, sabia da minha real intenção e do meu intuito. Então, o Felipe, que sabe que na verdade não ia pagar R$ 1.000, ele não poderá exigir de mim, judicialmente inclusive, esses R$ 1.000, porque a lei prevê que nesse caso não subsiste o negócio jurídico. E quando se diz que não subsiste, quer dizer não existe. Então, para o Felipe, que sabia da minha reserva mental que eu externei, não vai socorrer o direito de receber os R$ 1.000. Mas para qualquer outra pessoa que encontre o cachorro e que viu o meu anúncio dizendo que eu pagaria R$ 1.000, essas outras pessoas sim terão o direito de receber esse valor, tá? Entendido o que é reserva mental? Reserva mental é a vontade que eu guardo para mim e que, como regra, não externo para ninguém. E a regra geral do direito civil é: não importa a reserva mental. Por quê? Nós vimos que, como pressuposto de existência do negócio jurídico, a vontade tem que ser manifestada, externada, para que os outros, né, as outras pessoas tenham conhecimento. Então, a regra é que a vontade manifestada é que prevalece. Mas o artigo 110 trouxe essa preocupação de que, por vezes, eu tenho uma vontade e externo outra. E aí, como regra, mesmo que eu tenha uma vontade íntima, só a minha, pela teoria da declaração, vai sempre prevalecer a declaração que eu fiz, né? O que eu externei, o que eu disse. No caso, pagar R$ 1.000. Só não vai se aplicar essa regra, aí é a segunda parte do artigo 110, se o destinatário do negócio jurídico, a pessoa que vai se beneficiar desse negócio jurídico, no caso, o colega Felipe que achou o cachorro, se ele sabia dessa minha reserva mental. E aí, no caso, como no nosso exemplo ele sabia, ele não recebe a recompensa. Entendido o Instituto da Reserva Legal? Qualquer dúvida me perguntem por aqui, em qualquer lugar que vocês tenham acesso, para a gente não ficar com dúvida, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco tem mais um.